Olá, meu amigo, minha amiga, você que está conosco no rádio, nas redes sociais, seja muito bem-vindo à Rádio Barretão, a rádio oficial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Nós continuamos aqui a nossa sequência de entrevistas com profissionais ligados ao Detran São Paulo, para que a gente possa trazer aqui uma série de esclarecimentos relacionados a temas importantes do trânsito, né? O trânsito que faz parte da nossa vida em muitas circunstâncias. Nós temos a alegria de conversar hoje com a Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do Detran São Paulo, a quem eu quero agradecer aqui conversando nessa entrevista online, né? Hoje a tecnologia nos permite essa aproximação, inclusive em áudio e vídeo. Agradecer muito a gentileza da Roberta de disponibilizar o seu tempo e trazer informações a você que está vindo para Barretos, que está em Barretos, que vai retornar de Barretos também, desse grande evento que é a Festa do Peão de Boiadeiro, Festa do Peão que completa 70 anos agora em 2025, uma grande expectativa consolidando-se como um dos grandes eventos turísticos do estado de São Paulo. A Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do Detran São Paulo. Conscientização sobre segurança de trânsito é o tema principal dessa nossa conversa no rádio e também em áudio e vídeo nas redes sociais. Um tema que todos nós precisamos estar atentos, segurança no trânsito. E o Detran São Paulo tem investido muito em campanhas educativas nos últimos anos. E exatamente esse é a primeira pergunta que eu quero fazer à Roberta, agradecendo a gentileza de nos atender, a Rádio Barretão FM, a rádio oficial da Festa do Peão. Roberta, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria inicialmente de saber um pouquinho da sua avaliação como diretora de Segurança Viária do Detran. Qual é o papel da educação no trânsito, Roberta, para a redução de óbitos e sinistros? Bem, olá, Tatá, e olá para todos os ouvintes da Rádio Barretão. É um prazer poder falar sobre segurança viária aqui com vocês, né, no momento em que Barretos está festejando, né, em festa, e que ao festejar é importante a gente estar festejando com segurança, né? O Detran vem trabalhando nos últimos anos, Tatá, numa reestruturação administrativa. Nós passamos por essa reestruturação agora no começo do ano, e nessa reestruturação administrativa a gente tem na estrutura do Detran uma diretoria de segurança viária, o primeiro Detran no Brasil que tem uma diretoria de segurança viária, olhando para as questões da segurança viária, para as questões da educação, para as questões que incidem, né, na proteção à vida. O nosso principal propósito é trabalhar para que a gente tenha no estado sistemas seguros para as pessoas circularem e que principalmente protejam a vida, né, evitem que as pessoas, ao circular pelo estado, possam ter uma lesão grave no trânsito, definitiva, ou vir a óbito, né? E, infelizmente, hoje a gente tem, mundialmente, a gente tem no Brasil e a gente tem no estado de São Paulo, um número muito grande de pessoas que acabam se ferindo no trânsito. E esse é o nosso propósito, e é dentro desse propósito que as ações de educação para o trânsito acontecem, né? Então, eu achei importante contextualizar para a gente entender que as ações de educação para o trânsito que a gente propõe, que a gente faz, tanto aquelas que são de iniciativa do próprio Detran, quanto aquelas que são integradas com vários outros atores que também trabalham, né, com segurança, com trânsito, elas têm esse principal propósito de salvar a vida no trânsito. Então, para isso, a gente tem uma escola pública de trânsito, e essa escola pública de trânsito, articulada com as várias superintendências que estão distribuídas por todo o estado de São Paulo, nós temos um total de 20, e Barretos está inserido na superintendência de Franca, e a gente articula ações de educação. E essas ações de educação, elas vêm acompanhadas de ações de comunicação, acompanhadas de ações de fiscalização, para que a gente possa criar um sistema mais seguro e trabalhar para proteger a vida humana. E são muitas ações que nós temos feito, de fato. Bom, e a gente vai conversar bastante sobre elas aqui para orientar
quem está conosco no rádio e nas redes sociais em áudio e vídeo. Conversamos com a Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do Detran São Paulo. Segurança no trânsito. Fique atento às dicas aqui, às orientações da Roberta. Roberta, dentro dessas campanhas educativas, vocês focam algum público específico que talvez seja mais vulnerável no trânsito? A gente tem observado, Tatá, através do nosso InfoSiga, que é a nossa plataforma, né, de estatística de trânsito do Estado de São Paulo, que há o público vulnerável sempre mais exposto quando há uma ocorrência de trânsito. Então, quais são esses públicos vulneráveis? São os pedestres, os ciclistas e os motociclistas. Esses três públicos em especial são foco das nossas campanhas de massa, das nossas campanhas e das nossas abordagens educativas, por conta de estarem mais vulneráveis e por conta de uma questão que vem do Código de Trânsito, que a gente não para muito para pensar, principalmente quem é habilitado, não é 100% da população que é habilitada para conduzir um veículo, mas uma grande parte, né, no estado de São Paulo nós temos 24 milhões de habilitados, né, um número bastante expressivo. E o código, ele diz o seguinte, que no trânsito, os veículos maiores são responsáveis pelos veículos menores e todos somos responsáveis pelos pedestres, juntos, né? E a gente, quando faz a habilitação, a gente não para muito para pensar no que isso significa, né? Isso significa exatamente essa proteção à vulnerabilidade, né? Às vulnerabilidades. Então, o pedestre é o mais vulnerável, seguido pelos ciclistas e motociclistas, e todos nós somos responsáveis, né, pela proteção a esses modos de circulação. E no final das contas, Tatá, se a gente parar para pensar, todos nós somos pedestres, né? A gente circula a pé, a gente faz atividades a pé, então todos nós somos pedestres. Então, qual é o nosso propósito? O nosso propósito é desenvolver programas, campanhas, ações educativas que tragam à luz essa reflexão, né, e que promovam esse sentido de proteção à vida humana por meio das abordagens educativas que a gente faz e por meio de uma reflexão sobre mudança de comportamento, seja para o próprio motociclista, para o próprio pedestre, para o próprio ciclista, seja para todas as outras pessoas que estão em circulação, em outros modos de transporte, né, em carros, ônibus, caminhões, enfim, né, em outros modos de transporte, para proteção a essa vulnerabilidade. Tem um conceito que a gente usa, que é um conceito que é baseado em visão zero. E esse conceito de visão zero, ele diz o seguinte, ele diz que nenhuma morte é aceitável no trânsito, né? Então, que nenhuma pessoa deve pagar com a vida porque houve um erro humano no momento em que a gente estiver circulando. Então, a gente adota esse conceito para pensar as políticas públicas que a gente tem proposto, né? E aí o sistema seguro, ele vem respondendo isso, né? O conceito do sistema seguro, ele vem tentando responder essa questão, que à medida que a gente cria as ações que combinam ações de educação, de comunicação, de fiscalização, de melhoria no desenho viário, né, com a engenharia de trânsito, que todo mundo conhece como engenharia de trânsito, com as placas, a sinalização, a melhoria do desenho da via, a gente vai transformando esse sistema num sistema cada vez mais seguro para proteger a vida humana. E é nesse contexto que as ações educativas vêm acontecendo, né, e é nesse contexto que a gente trabalha para proteger os vulneráveis. Nós estamos conversando com a Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do Detran São Paulo. Você que está conosco na audiência rotativa do rádio, você que está nos acompanhando também nas redes sociais, seja muito bem-vindo a Barretos, a Festa do Peão, esse grande evento do turismo e da cultura do estado de São Paulo. Roberta, tem uma campanha aqui que tem um nome bem popular. Vamos aqui abrir aspas. Faça seu corre sem correr.
E aí, queria que você explicasse um pouquinho sobre essa campanha e por que a gente levar em consideração aqui que talvez os motociclistas, né, exigem uma abordagem diferenciada nessas campanhas, Roberto. Adorei o nome, Faça Seu Corre Sem Correr. Conta para a gente sobre isso, por favor. É uma campanha criada, né, pelo Detran. Ela foi lançada no final do ano passado, com uma campanha de massa muito grande, distribuindo o conteúdo para o estado todo, e após o lançamento dessa campanha, a gente transformou as abordagens para motociclistas no estado uma ação permanente. Então, semanalmente, nós temos as superintendências do Detran realizando atividades para esse público. E por que faz o seu corre sem correr? Né? A moto, ela traz aquela ideia, né, da agilidade, não é? Do ganhar tempo, né, no trânsito, principalmente quando a gente tem a questão do trânsito congestionado, do ganhar um tempo numa entrega, né, que fica essa sensação da entrega ser mais rápida, do ganhar tempo para chegar no trabalho usando a motocicleta quando a gente saiu atrasado para chegar no trabalho. Então, a ideia do Faz o Seu Corre Sem Correr é justamente trazer essa reflexão de que não é porque a gente tem à nossa disposição um veículo que, de certa forma, nos permite uma maior agilidade, que a gente pode ficar desatento às questões dos fatores de risco que levam ao óbito e à lesão grave. E entre eles, né, está a velocidade. Quanto maior a velocidade na hora do impacto, maior a lesão que o corpo humano vai sofrer. E o nosso corpo é muito frágil, ele não foi preparado para receber grandes impactos. Então, o Faz Seu Corre Sem Correr, ele tem justamente essa ideia de trazer essa reflexão. Olha, a gente pode fazer todas as nossas atividades cotidianas, usando a motocicleta, que nos permite, de fato, uma maior agilidade, mas sem correr, né, para não correr risco, né, fazendo isso dentro dos limites da velocidade, adequando a circulação aos diferentes espaços de circulação, porque a gente sabe também que, às vezes, a gente passa por alguns lugares circulando, seja qual for o modo de transporte que a gente esteja, que a velocidade máxima da via, por exemplo, às vezes é 50 km por hora, mas naquela via a gente tem uma concentração muito grande de pedestres. Então, não é porque a velocidade máxima é 50 km por hora que eu vou passar, quando circulando um veículo, numa velocidade muito alta, não adequando a velocidade para aquela situação, né, em que eu estou circulando. Às vezes é necessário que o condutor, mesmo tendo uma velocidade máxima na via de 40, 50, é necessário que o condutor circule até numa velocidade menor, para se proteger e para proteger a vida de todo mundo que está em volta. Então, a ideia da campanha é trazer essa questão de que é possível a gente fazer o corre cotidiano, né, para as nossas atividades, sejam elas profissionais, porque muitos motociclistas, né, usam a moto como um instrumento de trabalho, então sejam elas profissionais, sejam elas cotidianas, mas cuidando da segurança, né? Evitando os limites excessivos de velocidade, evitando as manobras inseguras, usando adequadamente os equipamentos de segurança, né? E principalmente compartilhando as vias aí, tomando decisões seguras, dependendo do ambiente onde se esteja circulando. Nós estamos conversando na Rádio Barretão FM, a rádio oficial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, com a Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do Detran São Paulo. Seja muito bem-vindo à nossa programação e fique atento às dicas aqui de segurança no trânsito. Todos nós estamos no trânsito, né? Fundamental essas dicas. Roberta, uma outra campanha, Sinal de Respeito, aposta, por exemplo, em gestos simples, como a mãozinha do pedestre. Como é que vocês pensaram essa ideia e qual tem sido a recepção das pessoas nas ações que são realizadas nas ruas?
A recepção é sempre muito boa, assim, a gente tem sempre muita participação nas propostas, nas ações, nas intervenções que realizamos, né, voltados para a proteção ao pedestre. Novamente, é um público muito vulnerável, a gente tem os atropelamentos, hoje são a segunda causa de óbito no estado, né, a primeira envolve os motociclistas, sobre os quais nós falamos, e a segunda os pedestres. E o objetivo é justamente fazer um sinal, que é um sinal de respeito, de compartilhamento, e que tem por objetivo que o pedestre possa sinalizar a sua travessia, né, dizer ao motorista, olha, eu estou atravessando, que o pedestre busque os locais com infraestrutura, quando elas existem, para atravessar com segurança, né, de forma atenta a essa infraestrutura, sejam elas as faixas de pedestres, os semáforos, né, os locais com mais segurança para atravessar, livre de barreiras, né, para que os motoristas possam enxergar o pedestre, mas também orientar aos motoristas, né, aos condutores dos veículos, sobre os cuidados para com o pedestre, né, sobre o olhar para com a prioridade de travessia, né, e o cuidado para com o pedestre. E essa é uma campanha que fala com todos os públicos, né, e que traz justamente aquela ideia da gente olhar para o que o Código de Trânsito fala para a gente, né, que todos somos responsáveis pela proteção ao pedestre, que o pedestre tem as suas responsabilidades, as suas regras, e que ao compartilhar o espaço, quanto mais todos nós olharmos, né, para essas questões, mais seguro será o nosso trânsito. Roberto, qual a relação entre o comportamento do motorista e o aumento de sinistro? A gente olha muito para a questão do comportamento do motorista com base naquele conceito de sistema seguro que eu havia comentado com você anteriormente. Então, quando a gente olha para o sistema, a gente entende que o comportamento do motorista ou de todo mundo que está em circulação, né, não só do motorista, dos pedestres, dos ciclistas, dos condutores dos veículos automotores, ele é uma parte da construção desse sistema seguro. Então, a gente vai trabalhando e tentando trabalhar para construir várias camadas, né? Uma camada de infraestrutura para proteger as pessoas, uma camada de fiscalização para verificar e olhar o comportamento daqueles que não estão cumprindo as regras que estão estabelecidas, que têm o objetivo de proteger a vida, uma camada de educação e comunicação para garantir que a informação seja disseminada, né, que ela seja distribuída para todo mundo, e sempre isso tudo orientado em dados, né? Então, e a gente tem camadas também que são camadas de atendimento à vítima. Então, assim, se a gente fez todas essas camadas e no final das contas uma pessoa ainda se envolveu em um sinistro de trânsito, a gente quer que essa pessoa seja atendida o mais rápido possível para ela não pagar com a própria vida, né? Então, a gente vê o comportamento do condutor dentro desse sistema, entende o comportamento do condutor, né, dentro desse sistema, e entende que o condutor pode fazer essas escolhas seguras, né? Então, trazendo esses exemplos, né, da questão da percepção do risco, então, de entender que quanto maior a velocidade, maior a gravidade da lesão, né, podendo levar a pessoa a óbito, de entender o uso dos equipamentos de segurança, então, o capacete adequado, o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, porque a gente vê muito ainda, infelizmente, né, muitos condutores transportando seus passageiros no banco de trás sem o cinto de segurança, o uso dos equipamentos de proteção infantil, então, cadeirão, o assento de elevação, né, e a cadeirinha, né, todos esses elementos colocam em segurança, então, são comportamentos, são escolhas seguras que a gente faz, né, não usar o telefone ou digitar, né, ou falar enquanto conduz, porque o telefone é uma das principais celular, né, uma das principais fatores de distração no trânsito, e a gente desvia a atenção cognitiva do ato de circular
e acaba não tendo tempo de reagir no caso de um erro humano, por exemplo, no trânsito. Então, eu estou digitando, o tempo de eu desviar o olhar, como eu estou fazendo aqui, ó, eu desvio o olhar para o lado para olhar um texto ou para ver o celular. Quando eu volto, é o tempo de um pedestre estar na minha frente, eu não ter tempo mais de fazer a frenagem, né, no veículo. Então, esse é o papel do comportamento humano na construção desse sistema seguro. Esses são exemplos, né, importantes desse papel. Roberto, a pressa é um dos motivos que mais causam sinistros no trânsito? A gente vê hoje, né, muita escolha, né, muita decisão no trânsito baseada no fator tempo, né? O tempo é uma grande moeda de troca para a sociedade atual. A gente vê isso em todos os elementos, né? A gente vê isso no uso do celular, né, em querer receber muito rápido a resposta de uma mensagem no WhatsApp. A gente vê isso muito forte na questão de quando a gente quer receber uma entrega, quando a gente quer chegar no outro lugar muito rápido, né? E aí, essa questão, ela acaba influenciando a tomada de decisão. Mas eu vou te contar uma coisa que é importante, que nem todo mundo para pensar. Às vezes, a gente aumenta de 50 para 60 quilômetros por hora, né, o deslocamento, e esse aumento impacta numa redução, né, de segundos no tempo de deslocamento entre o lugar e o outro, e aumenta, quase dobra, ou aumenta exponencialmente o risco de óbito de uma pessoa, no caso de uma ocorrência de um sinistro de trânsito. Então, por exemplo, eu aumento... eu reduzo para 2% a chance de sobrevivência de um pedestre num atropelamento quando eu aumento a velocidade de 50 para 60 quilômetros por hora. Né? Então, é uma mudança muito grande para a segurança e o impacto muito pequeno para o tempo. Então, essa é uma reflexão extremamente importante para nós fazermos, né? E existem formas de olharmos para isso, né? Na região de Barretos, por exemplo, a gente tem cidades com vias largas, rodovias com vias largas, então a tendência dos motoristas a aumentar a velocidade, inclusive, é até maior, né? Às vezes é um convite a não perceber com carros modernos, né? A gente acaba, às vezes, até aumentando a velocidade sem perceber. Então, a gente ter consciência desses elementos, né? E poder fazer esses ajustes da condução acaba sendo decisivo entre a ocorrência de um sinistro ou não, né? E tudo passa pelo tempo, né? O tempo de levar o filho na escola, o tempo, né, de fazer as nossas atividades. Então, é importante a gente pensar sobre essas questões que elas permeiam a vida de todos nós. Quer dizer, de certa forma, você já traz uma explicação aqui para a gente, mas é importante a gente reforçar isso. Porque passar de 30 ou 40 quilômetros por hora, por exemplo, a maioria das vias aqui urbanas de Barretos, a velocidade máxima é 40 quilômetros por hora, já representa um risco enorme para a vida, né? Então, muitas vezes as pessoas não têm noção de que, do ponto de vista de se tentar, entre aspas, ganhar tempo, essa conta não bate, né, Roberto? Ela não bate e ela é um risco que a gente corre por um ganho nessa percepção de tempo que é praticamente inexistente, né? São segundos, às vezes, e que vão impactar muito para o caso de uma ocorrência, de uma gravidade, né? Numa ocorrência de sinistro de trânsito. Roberta, nós estamos conversando com a Roberta Mantovani, na Barretão FM, a rádio oficial da festa, em áudio e vídeo também. Você que nos acompanha nas redes sociais, ela é diretora de segurança viária do Detran. Esse é um momento da gente parar um pouquinho, refletir sobre o nosso papel no trânsito, nas diversas atividades. Uma hora como pedestre, outra hora como ciclista, às vezes, outra como motociclista, às vezes como motorista também. Nós estamos no trânsito, faz parte da nossa vida. Roberto, uma das bases de dados, né, que tem sido muito utilizadas é o InfoSiga, mas muitas vezes as pessoas ainda não sabem o que é
que é o InfoSiga? Que tipo de informação que esse sistema oferece e como ele ajuda a tomar decisões mais corretas, mais certeiras? O InfoSiga é um ambiente hoje hospedado no portal do Detran, que é a nossa plataforma de estatística de trânsito do estado de São Paulo todo. Ali nós temos informações sobre as ocorrências de trânsito no estado. É uma plataforma que conta com a colaboração, a participação de vários entes estaduais, né, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, o IML, né, são várias instituições que contribuem ali para a estruturação desses dados de sinistralidade, e ali nós temos informações sobre as ocorrências. Então, quem são as pessoas que estão se envolvendo nos sinistros de trânsito, qual é a idade, onde essas pessoas estão, qual o horário em que eles acontecem, os dias da semana, os locais em que acontecem. Então, todas essas informações, elas nos permitem olhar para esses dados para tomar decisões em relação às políticas públicas que a gente precisa estruturar no Estado. Isso vale tanto numa informação global, né, para o Estado todo, como vale para a gente olhar individualmente cada uma das cidades. Então, se você entrar no InfoSiga e selecionar lá Barretos, você vai encontrar informações específicas sobre Barretos, que mostram como os sinistros estão acontecendo na cidade, na região, e nos permitem analisar quais são as decisões que precisam ser tomadas para criar esse sistema seguro sobre o qual nós conversamos, né? Para avaliar onde a gente precisa fazer mais fiscalização, quais são as intervenções que a gente pode usar, ajudar o município a orientar sobre engenharia de tráfego, né? Sobre sinalização e tudo mais, para onde a gente e para quem a gente deve destinar as nossas ações de educação e de comunicação. Então, essas campanhas sobre a qual nós falamos, né, sobre as quais a gente acabou de discutir, são campanhas que foram baseadas nos dados que o InfoSiga nos mostra sobre a sinistralidade no estado, mostrando quais são as principais vítimas, qual é o perfil dessas vítimas e onde a sinistralidade mais ocorre. Então, é importante a gente olhar, ele serve tanto para a população como todo, se informar, mas serve também para universidades que queiram fazer pesquisas. A gente tem ali uma página de dados abertos que podem ser usadas, né, para fazer pesquisas, estudos sobre o tema, para além daqueles que nós já fazemos, e eles devem ser utilizados pelos gestores públicos de todos os municípios para pensar suas políticas públicas de segurança viária. Então, a gente tem trabalhado para aprimorar cada vez mais, né, essa plataforma. Em breve teremos novidades a respeito, né, desse tema, e a gente indica que todo mundo deve usar, né, a população, os gestores, as universidades, para pensar cada vez mais sobre esse tema e ter um pensamento cada vez mais estruturado e baseado em dados. Muito bem, Roberta, nós já estamos com quase meia hora aqui da nossa entrevista, mas quando o papo é bom, o tempo passa rápido, viu? Roberto, mas eu queria aproveitar aqui a sua participação, deixa eu fazer uma checagem nas mensagens aqui que nos chegam nos nossos celulares, só para saber um pouquinho agora aqui sobre a nossa região aqui. Você disse que Barretos integra a Superintendência de Franca, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o número de ações educativas aqui na nossa região, como é que isso tem repercutido aqui, obviamente, como é que esse período de festa que nós vivemos agora em Barretos, se isso pode aumentar o número de acidentes. Queria que você falasse especificamente aqui sobre os dados da nossa região, por favor. A gente tem aumentado bastante, né, a atuação na região, fazendo as ações de educação e fiscalização. A gente praticamente dobrou, né, as atividades realizadas em relação, numa comparação em relação ao ano passado, e aí a ideia é que a gente amplie cada vez mais, né, não só em Barretos, mas em todas as cidades da região. Nós estamos trabalhando para que gradativamente
a gente vá ampliando essas atividades. Aí eu aproveito para parabenizar o time daí da superintendência, né, todo o pessoal do Detran e todos os parceiros, porque assim, o Detran não faz sozinho, viu? É importante a gente destacar isso, a gente não faz nada sozinhos, né? A gente precisa de redes de colaboração envolvendo, né, as prefeituras, as polícias, todas as parcerias com as escolas, com várias instituições, para que a gente, de fato, tenha essa potencialização, né, da discussão sobre o tema. Então, quero aproveitar a oportunidade para parabenizar essas integrações e esse envolvimento de todos. A ideia é que a gente intensifique as ações de educação, fiscalização e comunicação e avance, né, inclusive na ampliação dessas redes e dessas parcerias para discutir segurança viária em toda a região. Especificamente agora, para esse período da festa, né, nós estamos, né, fazendo ações de educação, de fiscalização, de orientação a todo o público, para que a gente tenha deslocamentos seguros, né, e a principal recomendação é planejar as viagens, buscar fazer deslocamentos seguros com o motorista da vez, né, tentando não combinar álcool e direção, cuidando das questões da velocidade, porque às vezes a gente quer voltar logo para casa ou chegar logo na festa, né, e não presta atenção nos limites de velocidade. Então, cuidando dessas questões, cuidando aí do uso dos equipamentos de segurança adequadamente. Então, o desejo é que todos possam festejar, aproveitar, porque é uma festa linda. Eu sou daí da região, então já participei de algumas festas, né? Então, que todos possam aproveitar e voltar para casa, principalmente com vida, com segurança, voltar para quem a gente ama, né? Voltar para quem a gente quer. Esse foi o mote da nossa campanha do Maio Amarelo desse ano, né, que trouxe aí uma reflexão sobre a espera, né, então a gente não quer que ninguém fique esperando, né, ninguém em casa, né, que todo mundo volte em segurança. Então essa acho que é a principal mensagem a ser deixada. Bom, mas eu não posso deixar aqui de fazer uma pergunta para você. Às vezes, quem está nos ouvindo, né, você que está conosco nas redes sociais, bem-vindo, viu, a Barretão. Nós estamos conversando com a Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do Detran de São Paulo. Às vezes as pessoas acham que o trânsito, às vezes até outras coisas na nossa vida, mas vamos falar do trânsito aqui, só vai melhorar quando os outros mudarem. Interessante isso. E a pergunta que eu faço, como é que cada um, né, como é que eu posso contribuir, você que está me ouvindo aqui, você que está nos vendo, para que a gente tenha um trânsito mais seguro, de modo geral. Roberta, qual é a dica? O problema é o outro ou eu tenho que fazer a minha parte e posso colaborar fundamentalmente para isso? A gente vai do complexo, né, que é a gente ter um sistema estadual de trânsito estruturado, que é um trabalho que nós estamos fazendo agora, um plano estadual de segurança viária, que é um trabalho que nós estamos fazendo agora, mas quando a gente olha para essas políticas macro, às vezes a gente não se vê, a gente não se enxerga nela, né, e aí o trânsito é exatamente feito de todos nós. Então, se cada um de nós se enxergar nesse papel como cidadão, como quem olha para as políticas públicas e entende o motivo delas, né? Entende por que a cidade precisa ser fiscalizada, por que quando eu faço um comportamento, faço uma escolha mais segura, eu impacto na minha segurança e na do outro, que eu sou pedestre, que eu sou motorista, que eu sou ciclista, passageiro de algum veículo, né? Que a gente transporta os nossos filhos, né? De um lugar para o outro. Então, se a gente entender que se cada um de nós fizer olhar para o trânsito e entender que tem a sua contribuição a ser dada, a gente vai construindo um trânsito cada vez mais seguro. Então, todos nós fazemos parte dele, todos nós fazemos escolhas, né? Todos nós podemos fazer diferente, fazer uma escolha mais segura o tempo todo. Roberta Mantovani, diretora de Segurança Viária do Detran. Roberta, muito obrigado, viu, por essa orientação tão importante que você traz aqui para nós aqui durante o evento da Festa do Peão de Barretos. Eu quero rapidamente deixar os microfones aqui para sua mensagem final, dizer que foi uma alegria
compartilhar esse tempo com você, com dicas tão importantes para a nossa vida, para a nossa segurança no trânsito. É uma alegria para nós, né, podermos falar sobre esse tema, que é um tema tão importante. A gente sabe que quando fala desse tema, a gente está falando para proteger a vida. Então, nas minhas mensagens finais, eu gostaria de desejar que todos possam aproveitar muito a festa do peão, que é uma festa linda, né, uma festa de comemoração, é uma festa de muitos encontros, que esses encontros sejam encontros muito felizes e que todos voltem para casa com segurança, que todos possam voltar para os seus lares em bastante segurança, trazendo lembranças muito boas, né, desse momento agora de festividade, que todos cheguem aí seguros de volta para suas famílias. Muito obrigado, Roberta, diretora de Segurança Viária do Detran, Roberta Mantovani. Agradecer a você que ficou conosco aqui para ouvir essas dicas importantes, você que está conosco nas redes sociais também. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Um grande abraço, boa festa, se beber, não dirija. Até a próxima.